Olá, turbulentos, tudo bem? Voltei para mais uma aula aqui agora. Hoje nós vamos falar sobre sistema de selagem. Sistema de selagem. Isso é uma coisa que eu vi que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então eu acho que vale a pena a gente falar, nem que seja o básico, vou fazer um exercício qualitativo aqui, só para a gente entender como é que funciona e para que serve. Vamos supor, por enquanto não olho isso aqui ainda não, vamos supor que exista aqui um sistema de bombeamento em paralelo, poderia ser em série também, não tem problema, mas em paralelo é um pouco mais fácil da gente entender. E ele aqui está seguindo para frente, aí, alimentando suas bombas. No caso, centrífuga, tá gente? Sistema de selagem, até onde eu sei, eu acho que eu nunca vi nenhuma exceção, serve só para bombas centrífugas, porque bomba de deslocamento positivo, elas já são totalmente hermeticamente fechadas e não faz muito sentido falar sobre isso, tá? Então, no caso das bombas de selagem, no caso das bombas de processo, você está aqui com elas aqui funcionando e vamos supor que elas trabalhem, por exemplo, a mais ou menos 10 kg. Depois nós vamos dar uma avaliada nesses 10 kg aqui, tá? Então é o seguinte, o que acontece? Essas bombas precisam de selo. O que é o selo? Selagem, né? Selagem. Aqui, vou fazer um desenho assim bem basicão. Aqui tem a carcaça aqui da bomba e aqui tem o eixo. E aqui tá o rotor. Então esse eixo vai rodar, né, nesse sentido, no outro, né, depende da bomba, tá? E aqui vai entrar o fluido aqui e vai sair o fluido aqui. Até aí tudo bem. Só que o problema é o seguinte, existe um buraquinho que fica entre a voluta e a carcaça, que fica aqui, ó. E esse buraquinho, essa região aqui está toda pressurizada, né? Ela tem líquido entrando dentro dela, e líquido entra em qualquer buraquinho, por menor que seja. Então, como é que a gente faz para poder evitar com que esse líquido venha para cá e inunde essa região aqui? Sendo que essa região não pode ser inundada, você vai corroer, você pode estragar os mecanismos e tal. Tem dois jeitos de fazer isso. Um, você coloca gachetas aqui, eu tenho uma aula explicando sobre isso. Eu coloco umas gachetas aqui, que são, na verdade, sistemas de selo, né? Eles fazem uma barreira física aqui em volta do eixo para impedir que o fluido saia e entre na carcaça. Ou um selo mecânico, que é uma gacheta especial, digamos assim, que faz com que isso não aconteça. Eu não vou falar sobre selo mecânico e gacheta especificamente, mas existe essa possibilidade de você selar completamente. Ou também tem o selo por água, né? O selo que você injeta água na carcaça. Claro, não são todas as bombas que são preparadas para isso, mas algumas bombas são preparadas. E o que ela faz? Aí é óbvio, a carcaça vai estar preparada para isso, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou jogar o líquido, né, muito limpo, com as características especiais, aqui dentro. E esse líquido vai numa pressão tal que ele vai ser impulsionado para dentro da carcaça. Então ele vai impedir que o fluxo seja o contrário, ou seja, eu forço o fluxo da carcaça para a voluta. Isso eu protejo a carcaça. Entenderam como é que funciona? Então existe esse selo mecânico, ele pode funcionar, na maioria das vezes funciona, mas em alguns casos é melhor você fazer um selo por água, né, uma selagem, uma água de selagem, que você joga na carcaça e ela empurra o líquido para dentro da voluta e impede que o líquido da voluta volte para a carcaça. Isso é muito comum, por exemplo, em bombas que tem um fluido abrasivo ou corrosivo, né? E aí você impede que isso aconteça, né? Mas outros sistemas também pode acontecer. Claro, tem a desvantagem de você jogar o líquido para dentro aqui da voluta, ou seja, você mistura a água no seu sistema, ou seja, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, depende do seu sistema, claro, né? Mas vamos falar não vamos falar sobre mecânico hoje, que é as gachetas e o selo mecânico, vamos falar só sobre a selagem. Inclusive pode ter os dois, tá? Pode ter mecânico e também selagem por água. Os dois podem estar juntos também. Não necessariamente, mas podem. Então, como é que funciona? Aqui a bomba vai funcionar a 10 kg. Aí eu vou pegar uma bomba que tem que ter uma pressão necessariamente maior do que 10 kg, né? Maior igual, vou colocar maior aqui, maior que 10 kg, força por centímetro quadrado, tá? Nesse caso tem que ser, né? Tem que ser maior. E ela vai injetar aqui dentro a água nessa pressão aqui que ela vai colocar. Aí você fala assim, puxa vida, Sasha,
Beleza, mas eu posso colocar a pressão que for lá dentro? Não. Tem que ter um controle de vazão aqui. Você não pode jogar qualquer vazão aqui dentro, você não pode jogar qualquer pressão aqui dentro. Senão você atrapalha o funcionamento da bomba. O fornecedor vai falar, olha, eu preciso de vazão tal e pressão tal para a operação dela. Normalmente é 1 kg a mais do que a operação, meio quilo a mais da operação, depende do fornecedor. E a vazão é geralmente pequenininha, né? Assim, depende muito do tamanho da bomba, mas eu estou falando em 1, 2, 5, 10 metros cúbicos no máximo por bomba, ou seja, uma vazão pequenininha, tá? Talvez até menos de 1 metro cúbico, depende muito do fornecedor, depende muito do sistema, enfim, depende de muitas coisas, tá? Enfim, aí ele vai falar, não, eu preciso de uma vazão tal. Então, assim, se eu colocar qualquer bomba aqui, eu vou colocar uma vazão, uma pressão maior aqui do que eu quero, né? E eu não quero isso, tá bom? Então como é que eu faço para controlar isso? Se eu faço um sistema de selagem por bombas centrífugas, que é o meu caso aqui, eu vou ser obrigado a colocar uma PCV. O que é uma PCV? Uma válvula de controle de pressão. No caso aqui, depois dela, montante, a jusante, quer dizer. Ou seja, a bomba pode dar assim, do 15, 16 e tal, e nesse lado de cá, ela vai dar necessariamente a pressão que eu quero. Ou seja, o que eu calculei, por exemplo, 10 kg, por exemplo, 10,5 kg. Então essa bomba aqui pode dar 15, essa válvula vai controlar de forma que aqui, sempre na saída dela, seja 10,5, por exemplo, que seja a especificação da bomba, e eu tenho que ter uma bomba aqui tal, que com essa conformação eu consigo injetar a vazão que eu quero e a vazão que eu preciso aqui. Então é um sistema com um equilíbrio complicado. Por quê? Vamos supor que aqui você está alimentando um tanque ou alguma outra coisa que tem uma resistência qualquer. E aí aumentou a elevação do tanque, ou seja, o tanque encheu, por exemplo, não sei. Ou alguém fechou alguma válvula lá, deu uma perda de carga maior aqui. Vai aumentar a pressão de descarga da bomba aqui. E esse set aqui de 10,5, por exemplo, vamos supor que passou para, não sei, 12, vai, 12 aqui. Esse 10,5 já não atende. E essa válvula aqui já vai estar atrapalhando o processo. Então, para eu fazer um sistema como esse, funciona? Funciona. Mas talvez eu vou ter que colocar um sistema aqui mais complexo para poder controlar essa vazão, essa pressão, em função dessa pressão aqui. Eu vou ter que colocar controladores, fazer um sistema todo intrincado. Pode fazer isso? Pode, funciona. Funciona. É só um pouco mais complicado. Qual que é a vantagem desse método aqui? Bombas centrífugas são mais baratas. Então costuma ser um sistema mais barato. Mas é um sistema que todo mundo que trabalha ali na indústria reclama muito. Porque ele não funciona legal, dá problema com a bomba e tal. Aí você fala, puxa, Sasha, o que eu vou fazer então? Tem uma outra opção. Que eu vou falar que é justamente as vantagens e desvantagens das bombas. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha esse sistema aqui, por exemplo. Esse sistema aqui, ele é feito por bombas não mais centrífugas, que a pressão e a vazão delas variam em função do sistema. Essa bomba aqui é uma bomba de volume constante, uma bomba de deslocamento positivo, uma bomba volumétrica, que é a bomba de pistão, que é a bomba, enfim, Vane, que, enfim, todas as outras possibilidades de bomba de deslocamento positivo que tem uma infinidade, pode ser também por, como é que chama aquilo? Enfim, opção, tá? Tem opção, tem uma aula só sobre isso, sobre os modelos, de cabeça me fugiu aqui agora. Mas são vários tipos de bombas, né? Então você põe esse tipo de bomba, geralmente pistão, né? Você coloca esse tipo de bomba aqui e você seta a velocidade dela, porque nós estamos falando de um líquido que não é compressível, que no caso é água. Você seta uma velocidade do pistão, ou do lóbulo, ou seja lá o que for da sua bomba, ou seja, ajusta a rotação dela, de forma a fazer com que a vazão dela aqui, ó, que eu já vou colocar aqui, seja constante. Mas você acha, mas você não falou que precisa de uma pressão, não sei o que lá e tal? Sim, precisa de uma pressão, não sei o que lá. Aí você pode colocar um medidor aqui, mas ela vai colocar a pressão tal aqui dentro, de forma que a vazão seja sempre constante. Por isso que esse sistema aqui é muito mais confiável. Porque pode variar a pressão aqui, que a bomba automaticamente vai pressurizar
o sistema atendendo a pressão diferente, mesmo que subir um tanque, descer um tanque, a velocidade da bomba, subiu a velocidade da bomba, desceu a velocidade da bomba, ela vai ajustar. Então se passar para 12, para 15, ela vai aumentar a pressão aqui para 12, 15. Se passar para 8, 6, ela vai ajustar a pressão aqui para 8, 6 conforme for necessário, porque ela é uma bomba de deslocamento positivo. Ela vai dar vazão constante o tempo inteiro, desde que ela esteja funcionando bem e o sistema também esteja funcionando bem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, claro, ela sempre vai dar vazão que você precisa de selagem, que garante que o seu sistema está seguro, né? A bomba está em segurança, operando numa condição de operação boa. Mas e também não tem válvula de controle, não precisa de válvula de controle. O que você vai precisar aqui é, na verdade, ter uma bomba por bomba, uma bomba de selagem por bomba. Essa é a desvantagem. Na outra, você poderia ter uma ou duas bombas para alimentar quantas bombas você quiser, é só colocar uma bomba grande, né? A desvantagem aqui é que você tem que colocar uma por bomba, porque cada uma das bombas vai ter uma sua respectiva vazão, né? E também essas bombas podem operar em pressões distintas, principalmente se for um sistema em série. Então aí você pode colocar a mesma bomba de selagem e elas vão trabalhar em pressões diferentes e está tudo certo. É um sistema um pouco mais caro, ele tem menos intrinsidades de controle, mas ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem porque ele alimenta as bombas separadamente. Então elas têm uns sistemas isolados que trabalham mais suavemente. Vocês entenderam como é que funciona? Então, ó, recapitulando a aula, tem dois tipos de selagem. A mecânica, que pode ser por gachetas ou por selos mecânicos, e não precisa de nada dessa parafernália aqui. Muitas das bombas são assim, muitas, principalmente sistemas muito pequenos, que tem pouca vazão, pouca pressão, normalmente tem gachetas ou selos mecânicos. O selo mecânico é, digamos assim, muito entre aspas, tá, gente? Uma super gacheta, tá? Mas caso o sistema seja um pouquinho mais complicado, às vezes um fluido um pouco mais corrosivo, um ácido sulfúrico, ou então seja uma bomba de polpa mineral que é muito abrasivo, ou enfim, qualquer outro tipo de problema com a pressão muito alta, enfim, outros problemas. A selagem física não é só ela em si, talvez seja muito cara, ou talvez ela não seja possível. Pode ser também que ela seja só muito cara, é possível isso acontecer também. E aí você tem que fazer um sistema de selagem que vale mais a pena. Aí tem dois sistemas de selagem. Um por bomba centrífuga, que você tem que você tem que controlar ela por uma válvula e alimentar, mas ele é cheio de problemas, porque você tem que fazer um controle fino muito complicado. E a vantagem é que você pode ter menos bombas de selagem. Ou um sistema por bombas de deslocamento positivo, que elas são individualizadas para cada bomba que você for fazer. Elas são setadas para a vazão de necessidade do seu sistema. E ela vai alimentando cada um deles individualmente, fazendo com que a operação seja muito mais tranquila. Você consiga operar o sistema com maior tranquilidade, garantindo essa vazão, claro que você tem que ficar medindo, e garantindo a pressão, claro que você tem que ficar medindo a pressão, porque pode acontecer problemas, você tem que fazer pequenos ajustes. Entenderam a selagem? Então, sistema de selagem em básico, geral, é isso. Tá, gente? Claro, existe outras coisas relativas à selagem, mas o geral é isso. Eu vou falar um pouquinho mais de selagem daqui pra frente, falar mais algumas aulas de selagem, que eu acho que é um assunto que é pouco falado na internet, eu procurei, se fala muito pouco, e eu acho que é um assunto que é de interesse de todo mundo, porque muitas das bombas precisam disso. Tá bom? Então, um abraço pra vocês, turma! Até a próxima!